Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais essa aula aqui na comunidade Milton Tavares. E a aula de hoje será uma sequência da aula da semana passada, para não ficar muito grande, muito extensa, né? A semana passada era como vender pela internet. Com certeza essa é a pergunta que não quer calar, né? Todos nós que estamos tentando trabalhar com a internet não estamos aqui de brincadeira. Queremos sustentar a família, ganhar uma renda extra ou vender e vender mais e todo dia. Não é verdade? Não é esse o seu caso? É o meu caso, é o seu caso. Todos nós queremos, por fim, vender e vender mais na internet. Então, como fazer isso? Quais são as estratégias básicas para fazer isso, né? Então, na semana passada, nós falamos sobre o ciclo perfeito de vendas. E ali eu estabeleci para vocês 9 passos fundamentais para que a venda na internet aconteça e que ela seja recorrente, ou seja, que você venda mais e todo dia, não é verdade? Esse é o objetivo, né? Então, no ciclo perfeito, nós temos 9 passos. Lembram quais são? Primeiro, fundamental é o planejamento, né? Temos que planejar, e nós vamos ver aqui hoje por que alguns pulam essa etapa e quais são as consequências de pular essa etapa, porque você não deve pular essa etapa. Segundo passo, a atração. Precisamos atrair o cliente. E vivemos hoje numa guerra pela atenção, né? Como ser bem-sucedido, ser vitorioso, vencer essa guerra pela atenção. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é o engajamento. Se você conseguiu vencer a guerra da atenção, agora você precisa que esse lead ou esse futuro cliente engaje com você. Como é que você faz isso? Vamos ver aqui. Depois, o quarto ponto, a nutrição. Cliente engajado, você precisa nutrir ele. É igual uma plantinha, você pegou a semente e colocou no solo. Ok, show. Mas você precisa cuidar dela. Senão ela morre, ou ela não cresce e, em consequência, não dá fruto. Não é verdade? Então, vamos ver como que é a etapa da nutrição. A quinta etapa, o quinto ponto, o quinto pilar desse ciclo perfeito de vendas é a venda. Ela está lá no meio, né? Por que ela não está no início, se o nosso objetivo maior é vender e vender mais de todo dia? Porque se ela estiver no início, a gente não vende. Sabe o que acontece se ela estiver no início? Nós vamos virar um vendedor, e um vendedor chato. E o cliente hoje não suporta vendedor chato. Então, por isso que ela é o quinto passo. Depois vem o sexto passo, que é o over delivery, que é entregar mais do que você prometeu, é encantar o cliente, é deixar ele surpreso com a sua entrega. Como fazer isso? Vou dar alguns exemplos de como eu já fiz e como você pode fazer. O sétimo passo é uma consequência, né, do over delivery, que é a prova social. Mas me diz, para que você quer prova social? Você vai saber aqui. Ela é fundamental. Prova social é uma das maiores estratégias do marketing digital. É super importante. Então fique atento. Depois da prova social, nós vamos para a esteira de produtos. Você tem que pensar nisso. Qual é o seu produto de entrada? Depois, o que você oferece? Um produto de ticket médio? Depois, um produto de ticket mais caro? Depois, aquele mais caro ainda? Então, isso é uma esteira. Vou te dar aqui alguns exemplos sobre esteira e vamos pensar juntos em como você pode montar a sua esteira. O que você deve avaliar? Como estabelecer qual é o seu produto de entrada ou o primeiro item da sua esteira. E por fim, o nono passo, que é o remarketing. O que é remarketing? É você revisitar um cliente. É você novamente fazer marketing para um cliente. Isso é remarketing. Por que é importante? Nós vamos ver isso na prática. Então, a aula de hoje é uma continuação da aula do dia 14 de março, ok? Hoje vamos aprender esses 9 passos e vamos focar primeiro em público frio. O que é público frio? Pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho, não conhecem o seu produto, o seu serviço, a sua mercadoria. Então é super importante para a estratégia de funil, por exemplo, né? O funil entra muita gente lá no início e depois vai afunilando até chegar em quem compra. Não é assim?
Então, lá no início, na estratégia de funil, onde a boca é larga e cabe muita gente, ali é o público frio. Como peneirar essa galera, essa turma, para que eles possam descer na jornada de compras e, por fim, comprar com você, né? Então, não perca essa sequência. Fique atento a esses 9 passos para que funcione bem. Você precisa seguir essa sequência. Então, continuando a aula do dia 14, se você não assistiu a aula do dia 14 e caiu de paraquedas aqui hoje, volta para essa aula de hoje. Quer assistir, assiste, não tem problema. Mas se eu fosse você, eu voltava lá na aula do dia 14, assistiria a aula do dia 14 toda e depois eu voltava para essa aula aqui. Aí você vai ter uma linha de raciocínio mais inteligente. Foi isso que eu planejei quando eu montei essa aula, tá bom? Bom, vamos então aqui passar para o início do conteúdo, né? Quando eu montei essa aula, quando eu fiz essa linha, né, de raciocínios, eu fiquei pensando, por que é importante ter esse passo a passo, ter esse caminho, esse guia? Por que isso é importante? Eu fiquei pensando assim, que exemplo eu posso dar? E o primeiro exemplo que me veio à cabeça foi um exemplo do GPS de um carro, né? Hoje poucas pessoas usam um mapa para chegar em algum lugar. Então imagine a seguinte situação, imagine que você está no meio da noite, olha só, para e pensa na situação. Você está no meio da noite, perdido, e você não sabe exatamente que rua pegar, qual caminho seguir. Você está num lugar desconhecido. E o GPS, o sinal do GPS, ó, acabou, sumiu. Você olha o mapa, por acaso você tem um mapa e não entende nada, porque ninguém mais olha mapa. Você fica perdido, né? Por onde ir? O que fazer? Então muita gente está no marketing digital assim, perdido. Para onde eu vou? O que fazer? Qual guia? Qual o passo a passo? E aí de repente o sinal do GPS volta e traça uma rota para você. Ó que beleza! Agora você sabe, siga em frente por 500 metros, vire à direita, vire à esquerda. Maravilha, né? E aí você segue a rota traçada pelo GPS. Mas será que é simples assim? Com certeza, você já viu notícia de pessoas que seguiram a rota do GPS e entraram em uma comunidade e algumas perderam a vida. Então, não é só ter um guia, não é só ter o sinal do GPS. Você precisa que esse guia ou que esse GPS seja confiável. Você tem que confiar no GPS. Senão ele pode te levar para um lugar ruim. Por que o guia é importante? Por que você precisa confiar nesse guia? Qual a característica que você deseja nesse guia? É que ele já tenha trilhado esse caminho. Um GPS é um cálculo matemático, né? É um robô que estabelece ali, de acordo com o trânsito, qual o melhor caminho que você vai seguir. E se ele acha que tem algum impedimento por aqui, ele te joga numa ruazinha feia, esquisita, porque para ele aquilo não é feio, esquisito. Qual a diferença de ter um guia que já trilhou esse caminho e sabe, não vai por aqui não, porque tem um buraco ali, não é? Essa semana mesmo eu fui visitar uma pessoa e ele falou, não vai por essa rua porque tem carro atolando. Região de praia tem isso, nem tudo é asfaltado e tinha carro atolando. Então eu não fui, por quê? Porque ele, como um bom guia, conhecedor, porque ele havia traçado aquela rota várias vezes, ele sabia que ele tinha um buraco, ele sabia que ele tinha lama. Então ele já me avisou, não vai por aí. Então um guia seguro ou um GPS confiável, ele não tem valor. Você saber o caminho que você vai, a direção, não perder tempo, não se expor, é muito bom. Isso com certeza é o meu papel. Eu espero muito que você possa seguir essas dicas, essas estratégias que eu te dou aqui. Na jornada, por mais que eu te indique o caminho, que eu seja o guia para você, e eu não sou um guia que está falando de coisa acadêmica, eu uso isso no dia a dia há muitos anos. Durante a estrada, o percurso, a jornada, existem problemas. Imagine que o guia fala para você assim, ó, o melhor caminho é esse, e é o melhor caminho, mas aí o seu pneu fura. São problemas, né?
podem acontecer. Então precisamos saber como resolver os problemas e não desanimar. Mas, pior ainda, é pegar o caminho errado e ainda ter um pneu furado e ainda ter problemas. Então pense assim, estar na direção certa é realmente muito bom. Mas então vamos para os 9 passos fundamentais. Vamos ver aqui, vou tentar ser esse guia, mostrar para você como que cada passo desse é importante para a construção da sua estratégia de venda aqui na internet. O ciclo de venda perfeito, para que você possa vender mais e todo dia. Perfeito? Então, só relembrando, primeiro ponto, planejamento, segundo ponto, atração, terceiro, engajamento, quarto, nutrição, quinto, a venda, sexto, over delivery, o sétimo, a prova social, o oitavo, a sua esteira de produtos e, por fim, o remarketing. Não é menos importante, ele está por último, mas é muito importante. Siga esse método validado, é o método que eu uso. Já usava vendendo colchão, café marita, hoje uso vendendo cursos de marketing pela internet. É um método que pode ser adaptado de acordo com o seu nicho, mas que ele funciona e eu recomendo para você, ok? Então, planejamento, você precisa, ponto 1, então vamos lá, se você desejar anotar, não precisa, porque é só ir aqui na aba materiais, que você vai ter o PDF com tudo isso que eu estou falando aqui escrito, não palavra por palavra, né? Mas um mapa mental, né? Para que você possa relembrar esses pontos. Mas você precisa, primeiro ponto, planejar toda a sua jornada, a jornada de compra, de venda, a jornada de compra do seu cliente. Por isso, aspectos importantes não podem ser pulados. Logo no início, você tem que pensar na persona, para quem você vai falar, né? Então, temos uma aula aqui específica sobre persona, também no módulo sobre marketing para vendedores pós-pandemia, também eu falo sobre persona. Então estude isso, persona é fundamental. Você precisa também saber de copy, e lá no marketing para vendedores pós-pandemia tem aula falando de copy, criativo, lá também tem aula falando de criativo. Veja como a comunidade está cada vez mais completa. Tem muito material aqui. Você precisa usar, você precisa navegar. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dificuldade em navegar, em encontrar os materiais, eu posso te dar algumas dicas, tá bom? Então você precisa pensar em tudo isso, em como será a sua oferta, seu atendimento, a sua esteira, a sua entrega. Você tem que, na época de planejamento, é a época de pensar em tudo, é pensar no plano de voo. Foi o exemplo que eu citei na semana passada, né? O avião, antes de decolar, ele tem que dizer para a torre qual é o plano de voo dele, o que ele vai fazer. A torre autoriza e aí ele vai. E ele vai só voar alto. E você vai só vender mais e todo dia. Isso é aquilo que esperamos. Podem acontecer surpresas? Sim. Às vezes acontecem problemas, isso acontece. Porém, um plano, ele te ajuda a ter menos surpresas, te ajuda a estabelecer melhor o seu caminho. Um plano de voo vai fazer com que você possa seguir essa reta. Então, imagine você, por exemplo, começar a anunciar na internet, se você não fez um plano e você não tem a sua persona, por exemplo, bem definida. Com quem você vai falar? Porque o objetivo da persona é o quê? É saber com quem falar. Então você pode ter problemas, mas se você não sabe com quem vai falar, seus problemas serão muito maiores. Então, planejar é fundamental. Por que alguns empreendedores na internet não planejam? Por que alguns que entram no marketing digital não planejam, pulam essa etapa, se ela é tão importante? A resposta é simples. A corrida do dia a dia faz isso. Ninguém tem tempo. E às vezes deixamos coisas importantes de lado, julgando que não são tão importantes. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo muito simples e você vai entender isso perfeitamente. Existia um lenhador, aliás, um dono de uma fazenda, e ele tinha que cortar árvores. Ele contratou um lenhador.
E ele falou, olha, eu preciso que você corte 10 árvores por dia. Ok, aquele lenhador que ele contratou era muito habilidoso e trabalhador. E no primeiro dia ele cortou 15 árvores. O dono da fazenda ficou muito feliz pela produção dele. No segundo dia ele cortou 14 árvores. No terceiro, 11. No quarto, 10. Uma semana depois ele não conseguia cortar nem as 10 árvores que o fazendeiro queria. Aí o fazendeiro chamou ele e perguntou a ele, o que está acontecendo? Você chegou aqui cortando 15 árvores, hoje você não corta nem 10. E o lenhador falou, eu não sei, eu continuo começando a cortar árvores no mesmo horário e parando no mesmo horário, e eu passo o dia inteiro cortando árvores, eu não sei explicar. Aí o fazendeiro falou assim, já sei o que é. Quantas vezes, olha só, quantas vezes você amolou o seu machado? Aí o lenhador, nenhuma. Sabe por que ele não amolava o machado? Porque ele achava que era perda de tempo. Parar para ficar amolando o machado. Ele queria cortar árvores para agradar o fazendeiro. Às vezes, querendo ser rápido, a gente atrasa o nosso trabalho. Então, querer entrar logo na campanha, vender logo e não planejar, atrasa, é não afiar o machado. Quer ver um outro exemplo claro? Quem lê manual hoje? Você compra um móvel e vai montar, a maioria vai metendo a mão e montando. Você compra uma televisão e tem um pé, você vai futuca e vê como é que monta. Poucas pessoas leem manual, por quê? Porque acha que é perda de tempo. Entendeu? Tempo é dinheiro. Isso é um conceito que eu discordo. Muita gente diz assim, não posso perder tempo, que tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é muito mais do que dinheiro. Tempo é muito melhor que dinheiro. Dinheiro você guarda se sobrar. Não sobra, né? Tudo bem. Mas vamos que sobre. Você pode guardar. Tempo você não pode guardar. Então tempo é muito mais do que dinheiro. Precisamos valorizar o nosso tempo e planejar as nossas ações de venda, de marketing, vai nos dar tempo, não é perda de tempo. A consequência de não fazer um plano é perder tempo. A consequência de fazer um plano é ganhar tempo e resultados e vendas. Use o tempo a seu favor e não pule a primeira etapa, que é planejamento. Um alerta para você, não, para todos nós que vivemos nessa época moderna, né? Nós precisamos fugir dos ladrões de tempo. Se o tempo é um dos nossos maiores bens, um dos nossos maiores valores, precisamos fugir de quem rouba o nosso tempo. Queremos tempo para ficar com a família, queremos tempo para lazer, queremos tempo para tanta coisa, né? E às vezes não temos tempo. Quem é o maior ladrão de tempo do mundo moderno? Redes sociais. Redes sociais são o maior ladrão de tempo. A gente fica ali rodando, e tem muita coisa engraçada, muita coisa divertida, muita informação, e o objetivo da rede social é te prender. Se você abrir o seu Instagram do meu lado, você vai ver umas coisas e eu vou ver outras. Não tem o Instagram as mesmas coisas para todo mundo. Vai aparecer para mim aquilo que o Instagram entende que eu gosto. Por quê? Para me prender ali. Vai aparecer para você, no seu Instagram, aquilo que o Instagram acha, que o algoritmo do Instagram acha que você gosta. Para te prender ali. E a gente fica preso mesmo. É fácil você ficar passando ali o feed, né? Seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, vendo dancinhas, coisas engraçadas, seja em qualquer lugar, qualquer rede social. E quando vê, passou meia hora, uma hora e meia. E aí não temos uma hora para assistir uma aula como essa. E aí não temos uma hora para planejar a nossa estratégia de venda. Percebe o que é um ladrão de tempo? Esse é um problema nosso, não é um problema seu, é um problema moderno. Quer ver outro problema moderno que rouba nosso tempo? Séries. Não sei se é seu hábito ver séries, mas
Hoje fala-se até em maratonar séries, né? Antigamente, quando tinha novela, você assistia a novela das 8 e quando estava chegando no finalzinho, eles lançavam o quê? Aquele gatilho mental da curiosidade do próximo capítulo e morreu, acabou. Só amanhã. Hoje na série, você não faz nada que já vem o próximo capítulo, e já vem o próximo, e já vem o próximo. E se você quiser maratonar uma série, você vira à noite. Mas será que temos a mesma disposição de virar à noite para estudar marketing digital ou qualquer outra coisa e mudar a vida, mudar o jogo, entender o jogo por trás do jogo, do seu nicho? Não. Precisamos então estar atentos aos ladrões de tempo, porque na realidade dizem que não tem tempo. A maioria das pessoas fala isso, né? Talvez o que falte é prioridade. Como é que podemos então fugir dos ladrões de tempo? Estabelecer as prioridades certas para focar no nosso negócio, vender mais todo dia. Como é que podemos fazer isso? O foco nos objetivos de real valor vão te ajudar a fazer isso, a nortear como usar o seu tempo. E qual é o objetivo de maior valor? Existe a família, se você gosta, se preocupa com a sua espiritualidade, as coisas de Deus, existem várias coisas, cada um escolhe o seu, não é verdade? Mas você precisa focar naquilo que é mais importante e entender o que é menos importante, entendeu? Para fugir. Talvez para você ganhar tempo, você precise de uma estratégia que funcione no piloto automático. Quer ver um exemplo? Eu tenho campanha de e-mail marketing. Eu levei um tempo criando essas campanhas. Quando você comprou esse curso aqui, a comunidade, você entrou na minha lista. E você recebe constantemente e-mails meus, te dando o quê? Dicas, conteúdos, orientações sobre marketing. Não sou eu que te mando isso. Eu programei, eu fiz uma programação. E o robozinho faz isso por mim. É uma automação feita em uma plataforma de e-mail marketing. Então você ganha tempo com isso. Percebe como é que funciona? É simples assim. Fugimos dos ladrões de tempo e com a tecnologia nós podemos ganhar tempo. Para quê? Para pensar naquilo que é mais importante. A campanha de e-mail marketing, para você ter ideia, eu gastei muito tempo pensando, planejando, produzindo. Mas hoje eu estou colhendo fruto. Não é assim com a plantinha? A gente planta, molha, cuida, tira a erva daninha, tira a lagarta. Quando vira uma árvore, aí é só alegria. Mas tem a parte de plantar. Se nós não plantarmos hoje, não vamos colher amanhã. A gente só colhe aquilo que planta, é um fato, né? Então precisamos plantar e plantar. Agora, como é que você pode fazer? Vamos pensar assim, nessa vida moderna, nesse corre-corre que você vive, que eu vivo, que todos nós vivemos, como é que nós podemos ter força de vontade, combustível para plantar, plantar e plantar e ter paciência de esperar a hora de colher os frutos? Anota essa palavra, micro-resultados. Sim, os micro-resultados, eles são o combustível para que você consiga tocar a sua vida em frente. Apesar de talvez a rotina ser apertada, talvez você trabalhe fora, você tenha casa para cuidar e você ainda está empreendendo na internet. É muita coisa. Mas se você focar nos micro resultados, isso vai ser muito bom. É você parar e pensar assim, poxa vida, fiz o meu primeiro anúncio, fiz a minha primeira postagem séria, consegui seguir o passo a passo lá da comunidade e fiz o meu perfil no Instagram, consegui fazer um vídeo do quadro branco, ficou muito bom. São micro resultados, talvez ainda não são o resultado maior, que é vender mais de todo dia, mas é o caminho para chegar lá. Então você precisa abastecer cada vez mais a sua fogueira, para que ela possa continuar acesa. Como é que funciona uma fogueira? Não é assim? Se a gente parar de colocar, no caso, graveto, galho, madeira, a fogueira ela vai apagar. Eu tenho um caso aqui para te contar, bem interessante, sobre fogueira ou sobre lareira, né?
Eu, há muito tempo antes de ter filho ainda, nós fomos, eu e a Cláudia, minha esposa, para Visconde de Mauá. Olha só, e lá é frio, é gostoso, né? É lugar assim de cachoeira, de serra, né? E aí lá tem lareira, né? Eu fui acender a lareira e a lareira não acendia de jeito nenhum. Estava muito frio, talvez a madeira estivesse úmida. E eu estou acostumado a acender lareira, mas não acendia. Muito a contragosto, né? Muito a contragosto, o macho Milton teve que pedir ajuda a outro macho. O homem não gosta de ficar pedindo ajuda, isso é uma coisa muito chata. Eu não acho para acender uma fogueira, mas eu fui pedir. Eu não consegui acender. E aí o rapaz lá da posada, ele riu e trouxe um maçarico. Ele já sabia que não dava para acender. E pronto. Aí ele virou e falou assim, olha, não apaga mais. Essa agora aqui não apaga mais. Mas eu não queria chamar ele de novo. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei mais muita madeira. A gente está falando de micro resultados, né? Eu botei muito resultado dentro daquela lareira e pegou fogo demais. E aí, onde é que abaixa a chama da lareira, da fogueira? Não tem onde abaixar. Então virou uma comédia. A gente abriu janela, abriu porta para aguentar ficar ali dentro. E virou madrugada, a gente com tudo aberto, porque ficou quente demais. Então isso é só para exemplificar. Se não colocar madeira, a gente apaga a chama. Se você não focar nos micro resultados que você está tendo no marketing digital, você desanima. E você vai fazer o quê? Vai voltar para a CLT. Ou vai fazer outra coisa, arrumar um emprego, quando você está com uma oportunidade de mudar de vida, de virar o jogo, de entender o jogo por trás do jogo no marketing digital. Então foque, fuja dos ladrões de tempo, fuja dos ladrões de tempo e se alegre com os micro resultados. Eles realmente são o seu combustível. Então não pule esse primeiro passo, planeje as suas ações de venda. Isso é fundamental para que os outros 8 passos possam acontecer. Vender na internet dá muito mais resultado, mas não é do dia para a noite. Se alguém foi para a internet e vai, né? Tem muitos, né? Fique rico, milionário, isso aí é tudo conversa fiada. Tem muita gente rica e milionária com marketing digital, mas não é da noite para o dia. E não é sem esforço, não é sem trabalho. Mas eu te digo, eu te recomendo pessoalmente o marketing digital. Sabe por quê? Vamos fazer uma pequena comparação. Quantos anos o médico estuda para conseguir se formar? 5, 6 anos, né? E aí, quando ele acabou, ele gastou muito dinheiro na faculdade, livros, ele gastou muito tempo e ele se formou. E agora ele tem um excelente salário? Não. Ele só é um médico formado. Aí ele arruma uma residência aqui, ele arruma um outro trabalho ali, e alguns médicos têm 2, 3, até 4 atividades, 4 hospitais diferentes. E aí, com o passar dos anos, ele vai conseguir muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Vai conseguir um bom salário. E tempo. Será que ele tem? Será que ele pode, às vezes, o domingo, passar em casa com a família? Às vezes não, né? Porque é plantão. E ele tem que ir para o plantão, é a atividade dele. No marketing digital, você não precisa estudar 5, 6 anos. Você não precisa investir o tempo que precisa uma pessoa para se tornar médica, investir numa faculdade. Você não precisa investir o dinheiro em cursos que uma faculdade de medicina exige. E você pode ganhar a mesma coisa que um médico. Percebe? Mas no início, as pessoas não querem plantar no marketing digital. Mas para ser médico é normal plantar. Então mude a sua cabeça, o seu mindset, a sua mentalidade. Pense assim: se eu estivesse estudando para ser médico, eu ia estudar 5, 6 anos e ainda ia ser duro. Agora eu estou estudando marketing digital e em muito menos tempo eu vou conseguir uma renda. E foque no objetivo, fuja dos ladrões de tempo e você vai conseguir. Fechou? Primeiro ponto, planejamento. Segundo ponto, atração. O segundo pilar é, depois de você planejar,
é você pensar em como é que você vai atrair os seus clientes. Qual estratégia você vai usar? Você fez um anúncio. Como é que os clientes vão chegar nesse anúncio? Você vai usar tráfego pago ou orgânico? Qual é a sua situação, o seu momento de tempo e de dinheiro? Momento de dinheiro porque o tráfego pago custa dinheiro. Momento de tempo porque o tráfego orgânico demanda muito mais tempo. Então, você precisa pensar nisso. Qual o criativo que você vai fazer? Em vídeo? Ou você vai fazer uma imagem? Ou pegar o Canva, fazer um texto bonitinho? Você tem tempo, tem um cenário para fazer vídeo? Você tem que pensar em tudo isso. Vai fazer um vídeo externo, um vídeo interno? Como você vai fazer um carrossel para engajar um pouco mais? Então você precisa pensar nos seus gatilhos, na sua copy, como você vai fazer. Qual é o problema da atenção, de atrair a atenção? Hoje vivemos na época da guerra da atenção. E você atrair um lead, né, um possível cliente, vencer essa guerra da atenção não é fácil. Todos hoje são bombardeados a todo momento por anúncios, conteúdos e estímulos. E como que você vai fazer para que você seja o vencedor? Então, em outros treinamentos aqui eu já falei e vou repetir. 2 a 3 segundos iniciais é o que nós temos, é o que você tem para atrair a atenção. Se você começar um vídeo e falar assim: olá, meu nome é Milton e eu estou aqui para te ensinar mapas da jogar o próprio. Isso não funciona. Eu tenho que já chegar dizendo qual o conteúdo em 2 ou 3 minutos. Como vender marketing digital? Como vender na internet? Você já tem que começar falando. E aí você tem que ter feito a copy, você vai ter que ter pensado em tudo para que esse anúncio esteja sendo mostrado para as pessoas que se interessam pelaquilo que você está falando. Então, a guerra da atenção ela pode ser vencida e não é tão difícil, tá? Mas você precisa pensar nela. Fechou? Não adianta, não precisa colocar uma melancia na sua cabeça. Mas você precisa pensar na sua persona. Uma coisa muito importante, tá? Muito importante mesmo, para você chamar a atenção é quebrar o padrão. É fazer algo diferente do que o seu concorrente está fazendo. Como é que normalmente são os anúncios de marketing digital? Ou se o seu nicho é refrigeração, como normalmente são os anúncios de refrigeração? Ou se o seu nicho é plano de saúde, como normalmente são as propagandas, os anúncios de plano de saúde? Porque eles seguem um padrão. Por exemplo, como é que é anúncio para vender apartamento? Uma família feliz, mostra a piscina, área de lazer, o pai com a criança, bota no colo, não é assim? Se você fizer algo diferente, quebrar o padrão, você vai chamar a atenção. Então seja diferente e fuge do copia e colhe. Existem alguns cursos que assim, copia e colhe, olha como é fácil, é só copiar e colar, você muda só o nome. E aí as pessoas querem essa pílula mágica, isso não funciona. Isso não conecta com o seu cliente, entendeu? Então fuja desses hacks, dessas pílulas mágicas, desses atalhos. Entenda o conceito. O que eu te passo aqui é o conceito, é a estratégia para que você possa adaptar de maneira inteligente. Então você precisa ser diferente, não ser só mais um do mesmo, não ser só mais um vendedor chato querendo empurrar alguma coisa goela abaixo das pessoas. Quebrar o padrão é o que normalmente faz o seu anúncio se destacar. É o que faz o seu anúncio atrair a atenção. Pode ser na maneira como você se comunica, pode ser na embalagem do seu produto, se você vende um produto físico, pode ser no uniforme que a sua equipe ou que você usa. Em resumo, pense fora da caixa e use as características emocionais da sua persona. Como é que você vai atingir? Nós já tivemos aula aqui de persona e nós temos 4 pilares fundamentais, né, da persona. Além dos pilares das características demográficas, nós temos os 4 pilares que são emocionais, que são dores, medos, desejos e objeções. Quais são as dores? Quais são os medos? Tem medo de quê? Quais são os desejos? Qual o desejo? E objeções, por que não compra de você? O que elas pensam?
Então, usar perguntas baseadas nessas emoções vai chamar a atenção, vai quebrar o padrão e você poderá ganhar a guerra da atenção. E eu deixo aqui mais uma vez uma dica para você. Se você ainda não fez, faça uma lista com 10 itens de cada emoção dessa do seu avatar ou da sua persona. 10 dores, 10 desejos, 10 medos e 10 objeções. Isso é fundamental em toda a sua trajetória no marketing digital. Em toda a sua trajetória do marketing digital, você precisa ter estabelecido bem dores, desejos, medos e objeções. Quando você vai fazer tráfego pago, por exemplo, na hora de definir sua palavra-chave, na hora de definir o engajamento, para quem que você quer que apareça, o objetivo da sua campanha, você tem que ter a persona, para quem você quer falar, bem definido. Fechou? Outro ponto, ainda na atração, sobre o que você vai falar. Olha só, ainda estamos na atração. Pense sempre assim, você precisa falar ou vender a transformação que o seu produto traz, e não o seu produto. Entendeu? Por exemplo, se você está numa academia, está vendendo na academia, o exemplo mais clássico, não venda a rotina da academia, né? A série de aparelhos de ginástica, ninguém quer isso. Você tem que vender o que? A saúde, a barriga de tanquinho, o corpo sarado, a autoestima de ir na praia e poder tirar a roupa, botar a roupa de banho sem ter vergonha daquele barrigão. Entendeu? É isso que as pessoas desejam. É isso que vai, chamar a atenção das pessoas. Então pare e pense assim, as pessoas estão aqui, no ponto A. Elas querem ir aqui, para o ponto B. Imagine isso, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. O seu produto é a ponte que liga isso. Então você não vende a ponte, porque a pessoa não quer ponte. Ela quer o ponto B. E é de ponto B que você tem que falar. Entendeu? E isso vai fazer com que você conecte com a pessoa. O seu veículo é só a maneira da pessoa chegar lá. Ela precisa do seu veículo. Mas você não vende o veículo. Você vende o desejo dela. Olha aí a persona. Isso é muito importante. Todos querem a barriga de tanquinho, mas ninguém quer a dieta. E você não vai atrair ninguém explicando características técnicas. Imagine que você vende ar-condicionado ou instalação de ar-condicionado. Olha, aqui nessa sala é necessário tantos metros quadrados, tantas 1000 BTUs, porque quando a serpentina e o gás, ninguém quer saber disso. Ela quer saber que ela quer ter conforto. Olha, para ficar confortável aqui, você precisa de um ar de 20.000 BTUs. É isso que ela quer ouvir, conforto. Olha, o calor do verão vai bater 40 graus. E você com esse aparelho consegue manter aqui dentro em 20 graus. Então, pare e pense, na hora de atrair, qual argumento você está usando. Sobre o que você está falando. Então, lembre sempre, você tem que falar com a emoção, com o lado emocional do seu cliente, e não com o lado racional. Se você falar com o lado emocional, com explicação técnica, você não vai conectar, você não vai chamar a atenção dele. Então, o primeiro passo é falar com o lado emocional. E falar com o lado emocional é falar, do ponto B. Fechou? Seu cliente está no ponto A, ele quer chegar no ponto B. A sua ponte, o seu veículo, o seu curso, o seu produto, seja o que for que você vende, é a ponte. Não venda a ponte, não venda a ponte, ponto B. Você tem que vender o desejo. Você tem que vender o que ele quer. Você vai entregar para ele a ponte. Olha só, você vende o ponto B, mas você entrega a ponte. Porque com essa ponte, ele chega no ponto B. Você satisfaz o desejo do seu cliente dessa forma. Fechou? Então você planejou sua campanha e você pensou em como atrair a atenção, como quebrar o padrão, como falar do ponto B, do desejo, como atingir, conectar com a sua persona. E aí agora você precisa de quê? De engajar com ela. É como se você tem um amigo meu, um colega de trabalho, né? Muitos anos atrás, né?
A gente estava no ponto de ônibus, escuta essa história, vai vendo. E ele era metido a ser o mais charmoso, mais bonitão, né? Daquelas pessoas que pegavam ônibus naquele mesmo horário. E ele mexia com tudo quanto é menina que passava. E passou uma menina, ele foi e jogou um beijinho para ela. Aí ela parou, olhou para ele e falou: oi. Sabe qual foi a reação dele? Nenhuma. Ele não sabia o que fazer. Sabe por quê? Porque ele nunca tinha recebido uma reação dessa. Olha só a situação, vai vendo. Ele nunca tinha recebido. Geralmente as meninas passam embora, vão embora. Mas aquela parou e olhou para ele. Ele não tinha pensado no que fazer caso uma menina desse atenção para ele assim no ponto do ônibus. Então, quando você faz um anúncio, quando você pensa em atrair atenção, você tem que pensar que alguém vai te dar atenção. E aí? O que você vai fazer? Você precisa ter pensado nisso. O que você vai fazer com aquela atenção? Como que você vai fazer para que exista um engajamento? Como você vai envolver aquele lead que chegou? Você precisa planejar isso. Senão, como é que vai ser? Nesse momento, uma coisa que funciona muito é você antes ter pensado no alinhamento 360 graus. Tem aula aqui falando sobre isso também, mas vamos explicar mais uma vez. Alinhamento 360 graus é você ter toda a sua estratégia na mesma linguagem. Eu citei um exemplo, minha mãe morou um tempo em Petrópolis, e o que acontecia? Lá na rua, as pessoas ficavam chamando, né, clientes para entrar na galeria, porque lá no fundo tinha um restaurante. Então olha só, são dois trabalhos, um lá na rua e o outro restaurante no fundo da galeria. A pessoa lá na rua, ela ficava atraindo. Olha aqui, almoço, bife, frango, comida quilo, sobremesa à vontade. Eu já entrava, né? Sobremesa à vontade eu não entraria, nem pensaria. Ela atraía a atenção. Quando as pessoas entravam na galeria e chegassem lá, elas só engajariam, só ficariam se aquilo que foi prometido lá na rua, ela encontrasse ali dentro. Se ela chegasse ali dentro com uma imagem e lá dentro a coisa fosse outra, ela simplesmente volta e não vai almoçar ali. Simples assim. Então, alinhamento 360 graus é o quê? É você chamar atenção, atrair atenção e depois a pessoa encontrar aquilo que ela esperava. Você planejou, você pegou aquele tempo que estavam te roubando e conseguiu planejar. Você fez o seu planejamento para atrair, você atraiu. Agora no engajamento você precisa saber o que fazer. Como que funciona isso no marketing digital? Imagine que o seu anúncio, você está vendo aqui atrás, tem uma luz azul aqui, uma vermelha, né? Mas dá uma quebrada, né? Para ficar diferente. Marketing digital tem essas coisas, né? Aí você vai me ver fazendo um anúncio assim. E aí depois, quando você clica no meu anúncio e chega lá na página de venda ou chega no meu perfil, você encontra um monte de coisinha de flor, como se fosse uma coisa de menina. Você acha assim, esse cara é meio doido. Ele estava lá com um fundo azul vermelho, uma coisa bem característica de marketing digital. Agora o camarada está ali com umas florzinhas, uma coisa infantil, e você vai embora. Você não entende nada. Alinhamento 360 graus é você pensar em tudo. O seu anúncio, ele tem que estar conectado com o seu perfil no Instagram, no Facebook, na sua página de venda, no seu WhatsApp. Se possível, a sua foto deveria ser a mesma, para que as pessoas possam bater o olho e saber. Isso é uma sequência fácil de se perceber. A headline lá no seu anúncio, ou o seu título, né, o texto principal, se ele fala sobre perca peso em 30 dias, quando a pessoa sai do anúncio, clica e vai bater na sua página de vendas, vai bater lá no seu Instagram, não pode ter perca peso em 60 dias. Ela viu 30. Ela não quer 60, ela quer 30, porque você falou 30. Entende? Alinhamento 360 graus. Isso é fundamental. Se você atraiu a atenção dele com um criativo multicolorido e descontraído, é assim que também tem que ser. Isso chama-se branding, ou a construção, a identificação da sua marca. Nessa etapa, o brand ele é fundamental, ele tem que estar super bem definido.
A pessoa tem que chegar no seu perfil e se sentir à vontade, se sentir conectada com aquilo que chamou a atenção dela. Isso vai fazer com que ela engaje com você. Isso possibilitará que o próximo passo aconteça, porque olha só, nós planejamos, não é verdade? O primeiro passo, planejamos tudo, pensamos na atração, no engajamento. Agora, o quarto passo, e a ordem tem que ser essa, é a nutrição. Nós precisamos agora nutrir essa pessoa que chegou e ficou. E como que você vai nutrir esse lead, esse possível cliente? Existem várias estratégias. Você pode usar uma sequência de e-mails, se faz sentido para o seu negócio. Você pode usar o WhatsApp, bota num grupo, numa lista de transmissão. Você pode simplesmente publicar conteúdo no seu feed, no seu story, no Instagram, no seu perfil do Facebook, no seu TikTok. Você pode chamar a pessoa para uma live, lançamento, usa muito nutrição como live, isso funciona bastante também. Então você precisa pensar nisso, gerar conteúdo para a nutrição. No dia 7 de março eu fiz aqui um conteúdo, tem uma aula, anota, dia 7 de março, falando só sobre criação de conteúdo. Olha só como é que a comunidade está completinha, Uma coisa vai pegando, juntando na outra, Então você tem aqui uma live inteira, uma aula inteira sobre estratégia de criação de conteúdo. Por quê? Porque você precisa gerar conteúdo para engajar, para nutrir, para que a pessoa fique com você. O que você vai botar no story? Como é que você vai fazer isso? O que você vai escrever no seu e-mail marketing? O que você vai botar para que a pessoa possa continuar lembrando de você? Entenda o conceito, tá? Não espere um copia e cole, que não tem aqui na comunidade. Aqui tem o conceito, o princípio, o que existe por trás da estratégia de nutrir o seu cliente ou o seu lead, o seu possível cliente. Por exemplo, uma coisa que funciona muito bem no WhatsApp é você criar grupos e jogar as pessoas lá dentro. Hoje está funcionando muito. Há 2 anos atrás, os grandes players do mercado não usavam WhatsApp, achavam trabalhoso, mas hoje todos eles usam. E aí fecham um grupo, porque grupo aberto é problema. E aí eles abrem o grupo, já deixa escrito ali, vai abrir para perguntas, todo dia de meio-dia às 2, um exemplo. E aí todo mundo pergunta e ele responde, ele fica presente naquele momento e ele fecha até o próximo momento que ele vai estar aberto. Então você pode nutrir usando grupos de WhatsApp. Ou você pode usar o Telegram. Qual a diferença? O WhatsApp são 256 integrantes num grupo. E aí você vai ter que ter grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Telegram é quase infinito a quantidade de pessoas possíveis num grupo. Então a nutrição é o seu conteúdo sem venda. Olha só, nós até agora não estamos vendendo nada. A gente planejou, atraiu, engajou e nutriu 4 pontos sem venda. Então, produção de conteúdo aqui, nesse ponto, nessa estratégia, é sem venda. Venda é agora, 5º ponto. Nessa etapa, você já criou uma conexão. Isso resultou em uma confiança do lead em você. Ele já está desarmado. Você já entregou muito valor, muito conteúdo. Ele não te enxerga como só um vendedor, como só mais um do mesmo. Você se destacou. Agora é o momento de você fazer uma oferta. É fundamental que a sua oferta, conforme se diz no mercado do marketing digital, seja uma oferta irresistível. Como fazer uma oferta irresistível? Qual script você vai usar? Quais gatilhos mentais? Como falar com a emoção, já que 80% daquilo que é comprado é decidido com a emoção? Como colher os frutos dos 4 passos que você já deu? Você está no 5º passo, agora é hora de colher o fruto. Como colher esses frutos? Eu tenho um alerta para você, não assuste o cliente, não assuste. Para pensar nessa história, olha só, imagina que você conheceu alguém numa festa, tá? Você achou interessante, aquela pessoa ali me interessa, olha, eu gostei do jeito, combina comigo e tal, então você se interessou, se atraiu. Aí você começa a se aproximar da pessoa, conhece ela, vocês trocam um telefone, e aí cria um relacionamento com aquela paquera. Você está paquerando ela, E aí vocês começam a fazer várias coisas juntos.
Vão ao cinema, vão lanchar, vão à praia, né? Mas em momento nenhum você se declara, nem dá pistas das suas verdadeiras intenções, que você está interessado ou interessada naquela pessoa. Aí o que acontece quando depois de um bom tempo você se sente ameaçado ou ameaçado por um outro alguém que aparece ali e pode roubar o seu amor? E aí no desespero você vê, se você não se declarar, talvez a pessoa vá embora, você resolve se declarar. Talvez a sua paquera tome um susto. Epa, que é isso? Pensei que era amizade. Aconteceu isso contigo? De passar do tempo e de namoro virar amizade? Dizendo, o que esse exemplo de relacionamento nos ensina? Bom, no relacionamento você tem que já não olhar e dando pistas, não é verdade? E no momento certo, abrir seu coração. No marketing digital também é a mesma coisa. Imagine que no relacionamento você já conheceu a pessoa e já pede ela em casamento. É outra coisa de maluco, né? Não, que isso, nem te conheço. Então olha só, você conheceu a pessoa, pediu ela em casamento? Não, nem te conheço. Você conheceu a pessoa, isso não falou nada, e aqui no final você pede ela em casamento ou em namoro. Bem, agora eu sou teu amigo ou sua amiga. Então você precisa de encontrar o ponto de equilíbrio. Nas vendas não é diferente. Você só vai vender no quinto passo, mas você pode dar pistas de que você quer vender ou que você tem um produto à venda. Imagine que eu estou lá no início, na época lá de engajamento, de nutrição, e falo, olha, esse assunto aqui é muito bom por isso, isso, isso. Lá no meu treinamento eu explico isso melhor, mas continuo falando aqui de outra coisa. É uma pista. A pessoa aí, ele tem um treinamento, ele vende alguma coisa, entendeu? Então você precisa fazer isso. Por quê? Porque senão você vai ou chegar vendendo, e aí você assusta, ou você não vai vender nada, e lá no final você aparece com uma oferta e a pessoa, poxa vida, esse tempo todo aqui me enrolando, só queria me vender. Então, qual o ponto aqui? Não assuste o seu lead, o seu futuro cliente. Você precisa ser equilibrado. Fechou? A venda é importante, mas ela tem que ser bem colocada. Você tem que fazer uma oferta irresistível, no tempo certo. Sexto ponto, over delivery. É entregar mais do que aquilo que você prometeu. Como é que eu fazia isso, por exemplo, quando eu trabalhava nas delícias das fazendas? A pessoa comprava um queijo comigo. Eu já tinha alguns produtos que eu comprava para fazer over delivery. Já era só para isso. Então tinha uma bananinha que eu comprava lá em Itamonte, era muito gostosa aquela bananinha. E ela vinha revestida de chocolate. Eu tinha dois tipos. Uma que era diet e outra com chocolate. Dependendo do cliente, eu dava a diet ou dava a de chocolate. E como é que eu fazia isso? A pessoa fez uma compra, o ticket me interessou. Então eu colocava dentro da sacola dela e entregava. E não falava nada. Qual era o resultado? A pessoa geralmente passava uma mensagem ou ligava e dizia, olha, veio uma coisa aqui a mais. E aí quando eu ou a Cláudia, que a gente trabalhava junto, né, falava assim, não, isso é um presente para você. Isso é over delivery. A reação era uma admiração maravilhosa. Poxa vida, ele não está só interessado no meu dinheiro, ele me deu algo. E eu dei de fato. Aquilo não foi cobrado. Então o over delivery, ele precisa ser real. E ele funciona muito, é muito show. O custo que você vai ter por comprar alguma coisa para dar, ou por uma oferta que você faz, ou qualquer coisa que seja significante no seu nicho, não vai ser nem de perto similar ao benefício que o over delivery te traz. Sabe qual é o benefício do over delivery? É o ponto 7, prova social. A pessoa ela vai ficar tão encantada com o que você deu a mais, com a surpresa que ela teve com você, que ela vai falar de você. Só que vai falar bem. Você vai virar assunto para ela. Ela vai começar a falar com outras pessoas e isso vai virar uma bola de neve. Daqui a pouco alguém te liga e fala assim, a Joana me indicou você.
Ah, o João me indicou você. E aí, se você tinha um cliente, agora tem dois. E você continua praticando o over delivery, esses dois viram 4 e os 4 viram 8. Percebe o que é over delivery? Percebe a importância de criar essa bola de neve nos seus clientes? Essa prova social, ela tem um outro significado. Como é que você pode multiplicar isso? Como é que você pode, na prática, fazer com que essa prova social, que é um resultado do over delivery, ser multiplicada? Peça simplesmente. Peça para que o seu cliente fale da experiência de compra com você. Peça para ele segurar assim, o telefone e gravar um vídeo. Gostei muito por isso, por isso, por isso. Isso funciona. Alguns vão fazer, outros têm vergonha, isso é normal, tá? Você pede para 10, 2 faz, mas você terá 2 provas sociais. Você pode também fazer o quê? Fazer um concurso, dependendo do seu nicho, se isso é relevante para você. Você pode promover um concurso e a melhor prova social vai ganhar isso, o melhor depoimento, e bota com que as pessoas elas mesmas que estão participando, façam o julgamento, não você. E aí vai ficar meio chato, né? Você mesmo achar que é melhor que falaram de você. Então você consegue dessa maneira criar uma recompensa, uma isca digital, uma isca física, um concurso. Você vai virar conversa e você vai ter o quê? Material para metralhadora de provas. Metralhadora de provas é uma das coisas que, por exemplo, o Érico Rocha, que é um dos grandes players do mercado, ele ensina. Eu passo aqui para vocês, né? É você pegar vários depoimentos em vídeo, né, que os seus clientes fizeram. Você pega vários e pega só pedacinhos de cada um deles e faz um vídeo único de 2 minutos. Olha só, um vídeo único de 2 minutos. E aí o que vai acontecer? O ideal é que você tenha ali pessoas de diferentes tipos, se o seu avatar, a sua persona for de diferentes tipos. Imagine que a sua persona pode ser homem, pode ser mulher, pode ser de meia idade, né? Então se você tiver, por exemplo, na sua metralhadora de provas, de depoimentos, de provas sociais, né, só homem falando, quem vê vai entender que o seu produto só é para homem. Se só tiver gente muito bacana, muito refinada, aparência de rico, eles vão pensar, isso não é para pobre, é só para rico. Então a sua metralhadora de provas, para funcionar, são 2 minutos, nada mais do que isso, e você precisa ter várias pessoas diferentes. Um gordo, magro, um com cara de rico, um com cara de pobre, um de meia idade, um idoso, uma jovem, homem, mulher. E nada de coisa muito rebuscada, de produção no vídeo, não. Quanto mais simples, mais sincero, mais conecta. Entendeu? Então use a metralhadora de provas. Isso é fundamental. Isso vai gerar autoridade para que você possa vender mais e todo dia. 8º ponto é a sua esteira. O que é uma esteira de produtos? Seu cliente, olha só, para e pensa na jornada. Você fez o over delivery, ele está encantado, ele falou bem de você, ele está no ponto. Para quê? Para você oferecer outro produto. E ele quer isso. Se você vendeu um creme de barbear, vende agora a loção após barba. Entendeu? Você não está enganando ninguém, você está simplesmente colocando em uma fila produtos que interessam aquele mesmo perfil de cliente. Só isso. Mas para isso, você precisa pensar no seu mix, o que será essa esteira. Por exemplo, você vai ter que ter um produto de entrada, aquele produto que é mais fácil, tá? Um exemplo, imagine que você trabalha com vinho e você quer tirar pessoas que estão acostumadas a beber vinho doce e trazer para um vinho mais refinado, um chileno, né? Um francês, um português, né? Vinhos mais caros. Ela gosta de vinho doce. Qual é o produto de entrada que você pode oferecer para essa pessoa, para que ela migre, passe do vinho doce para um vinho seco, um vinho fino? É a uva Cabernet Sauvignon. Ela é uma uva mais fácil de se beber quando se está acostumado com vinho doce. Se você já vier com uma uva Shiraz ou com uma uva mais forte, a pessoa não tem paladar para aquilo ainda, ela tem que acostumar um novo paladar.
Então, no mundo dos vinhos, o produto de entrada na esteira vai ser o quê? Um vinho Cabernet Sauvignon. Por quê? Porque é mais fácil. Entenda o conceito. Se você não vai vender vinho, você tem que entender o conceito. Por que o Cabernet Sauvignon? Porque é mais fácil vender esse vinho para quem está saindo do vinho doce. Quer ver um exemplo que eu usava lá nas Delícias das Fazendas, por exemplo? Eu vendia queijo de todos os preços de várias regiões do Brasil. Tá? Qual era na minha esteira de produtos, o meu produto de entrada? Queijo Minas artesanal. É o que eu oferecia. Era um queijinho de R$20, maravilhoso. Queijo da fazenda mesmo, muito bom, artesanal, natural, show de bola. Era fácil vender, todo mundo come queijo Minas, ou a grande maioria, a não ser que tenha uma restrição médica. Era barato e muito bom. Depois, com o tempo, eu tinha outros tipos de queijo, até chegar no queijo premiado na França, feito na região da Serra da Canastra, que na época custava R$165. Isso não era produto de entrada. Se eu chegasse de início para uma pessoa que não me conhece, nunca comprou nada, e oferecesse o queijo da canastra, premiado, maravilhoso, vale cada pedaço, ela não me conhece. A probabilidade de comprar é pequena. Agora, quando a pessoa já me conhece, eu fui fazer a entrega do Minas Frescal e conversamos um pouco sobre queijo, ela viu que entregou, ela olhou para a gente, viu que são pessoas reais, não tem nenhuma falcatrua, ela cria conexão, ela cria confiança. Mas primeiro, na esteira, foi necessário um produto de entrada. Isso nos dá a oportunidade de conversar com o cliente, de engajar com o cliente, de nutrir com o cliente. E aí depois é só seguir na esteira. Então você precisa pensar na sua esteira. Pare e pense depois dessa aula. Na minha esteira de produtos, naquilo que eu vendo, naquilo que eu ofereço, o que é mais fácil? Pense no queijo, pense no Cabernet Sauvignon, que é mais fácil de ser aceito, e use isso como produto de entrada. Nono e último passo, olha que beleza, você já vendeu, encantou o cliente, está tudo satisfeito, acabou o ciclo? Não, ele tem que se renovar, você tem que vender todo dia, sempre. E aí vai entrar o remarketing. E o que é remarketing? É, novamente, você fazer marketing para o mesmo cliente, é revisitar o mesmo cliente. Só que dessa vez você vai falar de maneira diferente. Por quê? Porque agora você está falando, é muito mais fácil falar com uma pessoa que já te conhece. O remarketing é uma mina de ouro. Quando você faz propaganda para público frio, o marketing inicial tradicional, né? Marketing digital, mas o básico, é para topo de funil, ó, é para muita gente. 10, 15% das pessoas vão reagir e comprar. Mas quando você faz um remarketing, esse número pula para 50% a 65% de resultado de venda. Por quê? Porque são pessoas que já te conhecem, já têm conexão, já compram contigo. Entendeu? Então, remarketing é voltar no cliente e continuar oferecendo um outro produto da sua esteira. O custo por lead, quando você faz tráfego pago, está a cada ano mais caro. E o tráfego pago, ele é necessário, mas quando você direciona como remarketing para o cliente que já é seu, é muito mais barato. Por isso, crie uma estratégia de remarketing. Eu uso como remarketing, por exemplo, campanhas de e-mail marketing. Isso é um pouco mais complicado, um pouco mais avançado. Você tem que ter uma plataforma de e-mail marketing, você tem que fazer uma sequência de e-mails, mas nada que você não possa aprender, e eu te ensino, ok? Mas existe uma coisa muito fácil e barata, que não custa nada, chamada WhatsApp. Como você faz uma campanha de remarketing usando o WhatsApp? Entra aqui na comunidade, dá uma olhada lá no Green Book, está aí à sua disposição. O Green Book, ele é um treinamento focado no WhatsApp, tem muito conhecimento ali, e tem campanha de remarketing focada no WhatsApp. Então não deixe, está na sua mão, é seu. Baixe o PDF, é seu para sempre, no perpétuo. E veja ali a campanha de remarketing. Já adiantando para você, o que você vai encontrar lá? Você pode usar tags
no WhatsApp. Então, por exemplo, você atraiu uma pessoa e lá no seu anúncio você botou o link para o seu WhatsApp. A pessoa mandou uma mensagem, clicou no seu link, você coloca uma tag assim, lead. O que é um lead? É uma pessoa que ainda não é seu cliente, mas você já tem o contato. É uma paquera. Pegou? É uma paquera. Você bota ali lead e bota uma tag verde, uma tag vermelha, uma tag azul e bota esse nome. Essa pessoa comprou, aí você já muda ela de tag. Você vai botar agora assim, ó, cliente novo. E você pode buscar essas tags no WhatsApp. Se o cliente novo continuou comprando, você bota lá cliente fiel. Se ele já não compra contigo há um mês, você bota uma tag, cliente que não compra há um mês. Não compra há 3 meses, não compra há 3 meses. Então você busca tag, você vai fazer um anúncio hoje de remarketing para quem não compra com você há 3 meses. Você faz uma oferta especial. Oi, tudo bom? Você que não compra comigo já há um tempo, estou sentindo sua falta. Não é isso que o iFood faz e te manda um cupom? Não é isso que a 99, né, concorrente da Uber, faz e te manda um cupom também para que você volte? Não é isso que as grandes operadoras fazem? Faça mesmo, copia quem sabe o que está fazendo. Então, organize. Isso vai dar um pouquinho de trabalho? Dá. Mas tudo na vida dá trabalho. A questão é que isso aqui dá muito resultado. Resumo da ópera. São 9 passos importantes. O que você vai fazer agora, antes de voltar à sua rotina, depois dessa aula? Estamos aqui a 1h06. Pare e pense, bote no papel a sua estratégia, os insights que você teve aqui, conforme a gente estava aqui desenrolando a aula. Você não pode escutar tudo isso e não pensar em nada, não planejar nada. Agora é o momento. Então já escreve as ações que você pretende tomar. Quando você vai fazer essas ações? Essa semana eu vou tratar de pensar sobre remarketing. E pronto. E fique feliz com os micro resultados que você conseguir fazer uma esteira. A venda será consequência. Você talvez esteja hoje no momento de plantar. Então a sua recompensa será cada mudinha que você plantou. E não o fruto. O fruto é daqui a pouco, logo ali na frente. Mas é fundamental que você plante. Lembre-se, a aplicação desse conhecimento é que vai gerar o resultado. Só esse conhecimento não acontece nada. E esse conhecimento, ele tem o poder de virar o jogo da sua vida e do seu negócio. Aprenda a vender na internet. Esse é o meu objetivo. É facilitar para você o marketing digital. É facilitar para você a sua jornada. É te mostrar o jogo por trás do jogo, sem enrolação. Eu não tenho motivo para te enrolar. Você está aqui. Eu quero te mostrar qual o passo a passo, o que eu faço, o que eu entendi de marketing digital. E isso de maneira mais simples e direta ao ponto. E novamente, se você lembrou de alguém, percebeu que tem alguém que gostaria de ter esse conhecimento, esse conteúdo, seria útil, então pratique aí a prova social, né? Fale bem da comunidade. Lá na minha bio, você pode indicar a pessoa para entrar lá e ela vai ter um link. Lá naquele link ela já pega de graça o que é o meu produto de entrada, né? De graça. É um e-book falando sobre os 6 segredos para que um anúncio funcione, né? Então ali ela já começa a conhecer a maneira que eu ensino, aquilo que eu falo, e quem sabe talvez ela não esteja igual você, dando um passo importante aqui dentro da comunidade, ok? Agradeço muito a sua atenção, parabéns por você estar aqui, isso faz com que você se destaque da grande maioria que não está estudando e não está aprendendo nada. Então, já que você está aqui aprendendo, aplique no seu negócio. Sucesso, boas vendas e até a próxima aula.